Ô, Mozi, você tá falando aí muito da base do Galo, e aqui no meu ponto aqui, o homem da cabine do VAR tá me chamando que ele quer muito falar também um pouco com isso sobre você. Então, Bruno Chatac, cabine do VAR aberta aqui, ó. Pode vir fazer sua pergunta, meu amigo. Tudo bem, Bruno? Boa Tudo tarde. ótimo. O VAR aqui às vezes ele fica um pouco inquieto e acaba invadindo aqui o estúdio. Mas, bom, Bruno, basicamente a gente tem falado muito, e é a principal tese, né, das SAPs do Brasil, potencial de aumento de venda de jogadores, né? E quando você puxou aqui dizendo que isso é essencial para todo e qualquer clube do Brasil, a primeira coisa que me chamou muito a atenção no relatório Convocados é o aumento de investimento em categorias de base. Isso, naturalmente, já demonstra que os clubes vão concorrer ainda mais pelos melhores talentos, pela melhor infraestrutura de base. Então eu queria saber como que um CEO de um clube tão expressivo quanto o Galo tem se preparado para essa concorrência e o que você tem visto no dia a dia em termos tanto da captação dos talentos como também dessa retenção. Não, perfeito. Primeiro, é, é bom a gente entender, assim, quando eu vim para o clube e via lá, investimento na base era tantos milhões, eu achava que era compra de atletas, Uhum. né? E não é, né? Assim, quando a gente fala investimento na base, e por que que a gente falava investimento? Porque até a regra contábil era um pouquinho diferente, né? O que você gastava na base, você imobilizava Uhum. e vinha entrando nas despesas a partir do momento que você dispensava aqueles jogadores. Então era uma conta meio estranha. Hoje em dia não. Hoje em dia aquilo que você gasta, ele vai de fato para sua despesa. Então quando assim, o Galo lá em 2024 gastou 30 milhões na base. O que contempla isso? Contempla ali toda a folha do. E a gente fala, investiu na base 30 milhões, mas ele gastou toda a folha de funcionários, né? Aqueles atletas que têm bolsa, as viagens, né? De logística, uma série de coisas. E de fato, quando a gente fala em investimento na base, quando a gente precisa aumentar o investimento na base, é assim que a gente está olhando daqui para frente, a gente precisa melhorar as condições de infraestrutura da base, de processos e, eventualmente, também de trazer novos jogadores, onde a gente permita, onde a gente enxergue falhas nas equipes que a gente precisa. Então, o que a gente está olhando é assim, é como se fosse um colégio, né? De passar de quinta para sexta, para sétima, para oitava, para nona. Se tem um ou outro jogador que da sexta série para sétima tomou bomba, a gente vai repor esses jogadores, mas de forma muito seleta. A gente precisa fazer com que o processo de categoria seja muito bem organizado, e para isso tem uma metodologia. Então, o primeiro ponto é implementar de fato uma metodologia que permita essa essa gradação ao longo das categorias. Segundo, a gente precisa melhorar o nosso nível de retenção da parte profissional, que o Galo às vezes acaba perdendo muitos profissionais para o mercado, eventualmente não pagou o salário de mercado ou não valorizou a pessoa de forma adequada, então a gente precisa organizar isso. O nosso centro de treinamento é um centro de treinamento bom, legal, mas ainda precisa de bastante melhoria, porque quando ele foi feito, eram menos categorias disponíveis. E hoje a gente já tem 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18. Então são 11 categorias, são muitas categorias. Então, assim, a gente pode melhorar cozinha, a gente pode melhorar academia, a gente precisa de ter uma estrutura ainda mais sofisticada, né? Você vê os novos treinamentos que estão sendo feitos cada dia melhores, porque Uhum. a gente precisa dar o mesmíssimo tratamento, na minha cabeça, a gente precisa dar o mesmíssimo tratamento para essa academia do que todos os recursos disponíveis que a gente tem para o profissional, a gente tem que dar para essa turma também, para esses jovens, porque isso faz com que eles cheguem já muito mais bem adaptados, desenvolvam o seu melhor, possam atingir seu desenvolvimento físico e cognitivo antes de chegar no profissional. Então, outra parte que a gente não faz muito bem, que a gente vai olhar, é a parte cognitiva. Assim, eu andei visitando bases em Portugal, fui em Sporting, fui no Benfica, que é a super referência, Arsenal, Tottenham, fui no Independente Del Valle, que faz um trabalho
lindíssimo, né, no Equador, né? E por que que eles fazem tão bem lá? Metodologia, processo, né, educação. A educação, para mim, para o atleta, ela é essencial, porque o atleta estando bem mentalmente, estando bem socialmente, cognitivamente, ele vai desenvolver, ele vai se adaptar lá fora, ele vai ser vendido de forma mais fácil, com maior chance de adaptação. As tomadas de decisão em campo são fundamentais, coisas que a gente olha pouco, né? Mas assim, a parte cognitiva é muito importante. Então, eu acho que tem muitos aspectos que o Galo precisa trabalhar e a gente começa agora para que isso de fato seja o nosso diferencial competitivo porque vai estar todo mundo, não tem nenhuma dúvida que todos os clubes da Série A estão pensando dessa maneira e a gente tem que fazer mais bem feito que os outros, é isso. E realmente, assim, antes até de passar a bola aqui, eu chamo a atenção porque na semana passada da gravação aqui que a gente está fazendo, eu apresentei meu trabalho no curso da FGV, CIS e FIFA, e aí a gente tem uma banca com uma série de trabalhos que são apresentados, e um deles era justamente sobre a necessidade da formação cognitiva dos jovens atletas. Então você vê que a própria indústria tem prestado atenção nisso, para que a gente desenvolva jovens com tomadas de decisão em alta pressão muito inteligentes, né? E mais do que isso, e aí a própria NBA explica que grande parte dos jogos são decididos nos últimos 3 minutos, né? Então, como que aquele jogador e aquele jovem vai chegar preparado para isso, né? Então, eu realmente destaco porque fez todo sentido aqui na sua resposta, eu compartilho muito essa ideia. E a gente vê no esporte como em todo, né? O que faz a diferenciação, a maioria dos atletas super bem-sucedidos, aqueles que conseguem ser decisivos nos momentos chaves, é mental, né? Você vê assim, eu acho que para mim o exemplo mais claro é no tênis, né? Por que que o Federer, por que que o Nadal, o Djokovic, esses caras se dão. Será que eles batem mais forte que os outros? Não, o nível de tênis é muito elevado. Mas ali segurar a pressão nos match points, né, nos pontos decisivos, isso é essencial. E no futebol é a mesma coisa, o cara tomar a decisão certa, né, ir para cima no momento certo, fazer a pressão no momento de muita pressão, que o futebol é de muita pressão, de críticas externas, é uma caixa, é uma panelona de pressão, né? Então, eles precisam estar bem preparados. E eu acho que isso cada vez mais vem se tornando, precisa ser considerado de forma muito séria. Perfeito. Perfeito. E aí eu vou também puxar aqui de novo para a base, fazer uma pergunta aqui A gente tem o carinho de chamar o Pedro de professor, né? Então vai ser um momento professoral aqui, que eu vou falar aqui uma nomenclatura aqui, ITG 2003 R2. Parece um robozinho do Star Wars, mas não é, viu? Na realidade, o que a gente tem aqui é uma normativa, né, do Conselho Federal de Contabilidade, que justamente trocou a maneira com que a gente inseria os gastos com os atletas no ativo intangível e trouxe justamente para uma despesa comum, né? Então, quando você citou isso ali, na hora eu já me adaptei. E eu queria que o Pedrão explicasse isso, né, para quem nos assiste e como que o Pedro enxerga que isso vai ter um impacto direto no resultado dos clubes do Brasil, em geral, esse ano. O Bruno explicou muito bem ali quando ele falou do contexto do próprio Galo, né? E trocando em miúdos aqui para quem tá ouvindo a gente aí. Na prática, o que vai acontecer é que os clubes contabilizavam isso antes como investimento, isso vai virar uma despesa. E essa alteração está sendo feita agora, né? No ano de 2024, para o exercício de 23 para 24. Então, em 25 a gente vai ver os 12 meses ali de 24, de janeiro a dezembro. Isso vai criar um efeito contábil que afeta bastante as finanças dos clubes. Então vai ter clube que vai reportar resultado muito pior do que vinha reportando, porque você vai ter uma linha nova de despesa que não estava contabilizada ali antes. Então, muito possivelmente, quando todos os clubes começarem a divulgar os balanços aí daqui uns 20, 30 dias, quando a gente for se debruçar lá para fazer o relatório convocados Outfield para esse ano, a gente vai ver algumas situações que a boca do jacaré vai abrir um pouquinho mais, por conta dessa normativa contábil que está correta, né? Aí acho que é um pouco do que o Bruno falou, de você conseguir mensurar melhor a despesa que você tem ali e ela vai te trazer um resultado lá na frente, mas não necessariamente ela deveria estar ali no efeito contábil como investimento. Então, na prática é isso, né? A gente vai ver um impacto maior na despesa dos clubes
Pelo menos nesse primeiro ano, e depois isso se ajusta. Se ajusta. Se ajusta. Tá, É isso aí. exato. Então, para quem estuda o relatório como a gente, vem novos asteriscos aí desesperadores. Vem umas bombas esse ano. Perfeito. Muito obrigado, Bruno. Não por isso, eu que agradeço. Obrigado você. Boa.